Boa noite, meus queridos amigos. É com muita alegria que nós retornamos às nossas aulas da Escola dos Aprendizes do Evangelho de uma maneira diferente. É um ensino à distância, mas com certeza todos nós estamos unidos nas nossas vibrações. Então, antes de darmos início a essa aula, vamos fazendo um momento de ligação com o nosso mentor espiritual e vamos tranquilizando a nossa mente, serenando o nosso coração e respirando profundamente, pedindo ao nosso mentor espiritual que permita que nós estejamos muito receptivos para os aprendizados que a espiritualidade quer ofertar a nós. Vamos agradecendo a equipe responsável pela Escola dos Aprendizes do Evangelho, do Anjos da Noite, agradecendo a Dona Ida, sempre dedicada, sempre empenhada em trazer o melhor para vocês. Vamos agradecendo a Jesus e vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por esse momento de estarmos juntos. E assim vamos, então, dar início à nossa aula. É a aula 68 do livro Iniciação Espírita, da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, Vícios e Defeitos. Allan Kardec diz que as paixões são a base dos vícios e dos defeitos. A alerta que Allan Kardec nos faz no Livro dos Espíritos, na questão 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Veja bem, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual é o limite entre as paixões boas e as paixões más, já que as paixões, são a base, dos vícios e dos defeitos. E o Espírito de Verdade responde que as paixões desmedidas são como um corcel, que só é útil quando governado e que só torna perigoso quando passa a governar, causando um prejuízo qualquer para si mesmo ou para o outro. O que quer dizer essas paixões desmedidas? As paixões desmedidas são as paixões em excesso, aquela que nós deixamos de controlar. E ele compara essas paixões com o corcel, que é um cavalo extremamente veloz, mas que é muito bom. Como a paixão também pode ser uma coisa boa quando controlada, o corcel é um cavalo muito bom se ele for controlado. Porém, quando ele não é controlado, ele se torna perigoso e traz perigo a si própria e ao outro. Da mesma forma, as paixões, quando elas são as alavancas que duplicam em 10 vezes as forças do homem e que o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de dirigir, em vez do homem dirigir essas paixões, ele deixar que elas o dirijam, esse homem vai cair em excesso, e a própria força que ele maneja pelas suas mãos acaba, em vez de produzir o bem, acaba produzindo o mal, que volta a ele mesmo e acaba o esmagando. Consideram-se os defeitos como paixões más. Então, nós vamos falar sobre vícios e defeitos. Como assim? Existem paixões boas? Sim,
as paixões que manifestam através do progresso. É natural o homem desejar ter conforto, pois se ele não tivesse essa paixão boa, obviamente sem exageros, não haveria progresso material. O que deve levar em consideração é o bom uso que se faz daquilo que possui, que se conquistou através dos estudos, do trabalho. Não se trata de ambições desmedidas e desequilibradas. Então, todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio da paixão em si, ele não é mau, porque ele se assenta nas condições que a providência divina traz à nossa existência. Agora, a paixão mesma, a paixão propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento, e está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Então, veja bem, a paixão, ela é um sentimento de exagero muito grande de uma necessidade. Quando ela se torna muito obsessiva, muito exagerada, muito exacerbada de uma necessidade material ou de um sentimento, ela acaba se tornando mal. Então, esse excesso acaba trazendo uma consequência negativa. Vamos ver, por exemplo, uma pessoa que é apaixonada pelo jogo, né? Uma pessoa que tem uma paixão por jogar, passa noites e dias à frente de cartas, dados, roletas, aquelas briga de galo, cavalos, sem perceber o mundo, sem notar os familiares, o lar, a amizade, o amor. Então é aquela pessoa que fica tão apaixonada, né, tão obcecada exageradamente em alguma coisa que ela não consegue perceber o mundo à sua volta. Ela acaba se tornando alienada do que acontece ao seu redor. E daí vamos ter definições iniciais sobre os vícios. O que é o vício? O vício é um hábito nocivo que se adquire por imitação ou por falta de ação, por falta de atitude. Então, o vício é um hábito, se é nocivo, é alguma coisa que não nos faz bem e que nós vamos adquirir nesta encarnação, imitando alguém ou porque a gente não tem uma ação para frear e dizer, não, eu não quero isso para a sua vida. Podemos adquiri-lo de um amigo, porque um amigo que participa da nossa vida tem um determinado vício e na convivência nós acabamos trazendo esse vício para nós mesmos, ou então porque todo mundo faz. É aquela história assim, por que você fuma narguilé? Todo mundo fuma. Por que você bebe? Porque todo mundo bebe. Então, esse porquê todo mundo faz é uma ação irrefletida. Então, é alguma coisa que está sendo feito por falta de uma ação de dizer, olha, vou refletir que isso não é bom para mim, que isso não me faz bem, ou que isso pode trazer uma consequência negativa a mim, ou que isso que eu estou fazendo pode trazer, além de uma consequência negativa para mim, uma consequência negativa aos outros. E nesse sentido, nós também podemos adquirir vícios, porque ele acaba sendo uma imitação do que as outras pessoas fazem, porque eu tenho desejo de ser aprovado, porque isso faz com que eu melhore minha autoestima, porque eu acho que eu fazendo isso as pessoas vão gostar mais de mim, e num processo que eu me vigio, que eu olho para mim mesmo, que eu reflito sobre o que eu estou fazendo, eu crio a consciência em mim, ou eu tenho a percepção que eu estou
tendo uma tendência para um certo mal. Considerado como indispensáveis para viver, há pessoas que se apegam a certos hábitos que consideram prazerosos. No entanto, é um falso prazer, uma vez que, além de consumirem as energias espirituais, consomem também a energia física. Através dos vícios, o homem considera buscar alívio para as suas dores morais, tentando compensá-la de alguma forma. Então, os vícios, eles, para muitas pessoas, eles passam a partir de um tempo sendo considerado como uma coisa indispensável a viver. Existe um sentimento de propriedade, o vício é meu, eu não vivo sem isso. É como que aquilo fosse parte do seu eu e acaba se tornando prazeroso, mesmo que ele nos traga um falso prazer, uma ilusão que acaba consumindo todas as nossas energias espirituais, física, trazendo-nos doenças físicas, doenças mentais e inclusive as espirituais, porque o nosso perispírito acaba com o passar do tempo sendo maculado com esses nossos vícios. Quando nós buscamos, através dos vícios, buscar alívio para as nossas dores morais, de alguma forma tentando compensar, nós estamos caminhando para uma tendência ao mal para si próprio ou ao mal ao outro. Podemos classificar os vícios em sociais e morais. O que seriam os vícios sociais? Os vícios sociais são o alcoolismo, a gula, o tabagismo, a toxicomania, jogos, etc. Neles há uma inclinação exagerada para o consumo de alimentos, de drogas, como álcool, cigarro, crack, cocaína e outros. Então, esses vícios sociais, eles se relacionam com elementos, né, materiais, que de alguma forma há uma paixão exacerbada, há um amor, né, a palavra amor não é correta aqui, uma paixão exagerada para se utilizar do álcool ou do tabagismo ou de outras formas de droga. E quando a pessoa ela tem essa paixão exagerada, né, esse vício, ela não consegue perceber a sua volta. Muitos são os motivos que levam as pessoas a buscar esse tipo de vício social. Com o passar do tempo, mesmo que eles se iniciem por uma imitação, com o passar do tempo eles acabam se tornando uma doença, né? Uma dependência. A pessoa cria uma dependência e todos esses vícios vão acabar o quê? Causando prejuízo ao corpo material e ao perispírito. Mas nós também podemos considerar os vícios morais, que muitas vezes, né, como nós temos o hábito de sempre poder ter a capacidade de enxergar o cisco no olho do outro e não olhamos para nós mesmos e enxergamos a trave dos nossos olhos, como o próprio Evangelho nos diz, nós achamos que temos o direito de apontar o nosso dedo ao outro e falar, olha, fulano é assim, fulano tem tais vícios. Só que quando nós apontamos o dedo para o outro, nós temos 4 dedos apontados para nós mesmos. Será que aquilo que eu não estou vendo no outro, eu estou deixando de ver em mim mesma? Porque os vícios morais, eles também são muito graves. E eles também trazem prejuízos à nossa saúde mental, à nossa saúde espiritual, à nossa saúde física.
Então, os principais defeitos e vícios, né, que agora já estamos falando até dos defeitos, os principais defeitos e vícios, eles vão ter origem no quê? No orgulho, no egoísmo e na vaidade. Que esses defeitos, veja bem, que esses defeitos estão na base de todos os vícios morais da criatura. Então, o orgulho, o egoísmo e a vaidade, eles são tidos como defeitos. Nós vamos ver já a definição de defeito, e nós vamos perceber que através desses nossos defeitos, nós acabamos desenvolvendo outros vícios morais. E Allan Kardec, ele já diz que o orgulho, o egoísmo, eles são o câncer da humanidade, né? A chaga da humanidade, e que é preciso que a gente os combata. E ele define o egoísmo como sendo um interesse pessoal exacerbado. Ela com a condição que leva o indivíduo a pensar em si mesmo, nos seus interesses, nos seus prazeres, preterindo todas as outras pessoas. Veja bem, é importante nós entendermos que auto-amor, né, se gostar, se amar, se cuidar, não é egoísmo, porque Jesus já nos trazia qual é a medida de eu amar o próximo? É a medida do meu amor. Então, amar ao próximo está implícito que eu amo a mim mesmo. O amor é o que eu devo dar ao outro, é o amor que eu tenho por mim. Então, se eu não me amo, eu não tenho amor para dar para o outro, porque eu só dou para o outro aquilo que eu tenho em mim. Então, quando se fala em egoísmo, é importante entender que se amar, se gostar, se cuidar, se respeitar, não é egoísmo. O egoísmo é aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno dela, que ela é a única pessoa que existe no mundo e que o mundo só existe em função dela. Então, é a pessoa que só pensa em si, nas suas coisas, na sua vida, e não tem a caridade, não tem a misericórdia de olhar para o outro, né? A sensibilidade de fazer alguma coisa para deixar a vida do outro um pouco melhor. E ele ainda fala do orgulho. Por sua vez, é definido como o conceito mais elevado que alguém faz de si mesmo. Consiste no estado de exaltação da personalidade, que leva o homem a considerar-se acima dos outros. A importância que o indivíduo atribui a si mesmo faz com que ele se julgue com direitos superiores. Então, uma pessoa orgulhosa é a pessoa que se acha que é melhor de todo mundo. Ela se coloca num topo elevado, né, como se ela fosse um ser especial. Ela se exalta como sendo a melhor em tudo, o máximo em tudo. Falta humildade, né, porque o oposto do orgulho é a humildade. E ao mesmo tempo ela se considera como um juiz, se achando no direito de julgar a todos. Não podemos confundir orgulho com se autovalorizar. Nós precisamos nos autovalorizar, reconhecemos o ser que nós somos, mas o orgulho é diferente da autovalorização. O indivíduo orgulhoso é aquele que está acima de todos, ele é o melhor em tudo. A outra questão que Kardec nos traz é sobre a vaidade. A vaidade exacerbada, aliada ao excesso e apego material, são os grandes entraves do homem ao progresso e à sua ascensão espiritual. Vaidade, nesse sentido, é colocado quando nós nos tornamos uma pessoa que somos exibicionistas, que temos aquela conduta que se refere a si próprio, né?
aliada a um apego material. Eu preciso ter aquele carro, eu preciso ter aquela casa, eu preciso me vestir assim. E quantas pessoas nessa vaidade exacerbada vivem na matéria e esquece de evoluir espiritualmente. É aquela parte do evangelho que diz, né, que não podemos servir a Deus e a Mamon. O que seria servir a Deus? Aliás, seria servir a nossa evolução espiritual, porque nós estamos aqui na condição de espíritos encarnados numa experiência material. A nossa essência espiritual, nós somos espíritos, nós não somos matéria. Nós estamos na matéria, numa condição de reencarnação, para que possamos progredir espiritualmente, mas a nossa essência é o espiritual. E quando nós servimos ao material, ao mamon, né, que o Evangelho traz, nós fugimos da nossa essência. Ainda na questão do Livro dos Espíritos, a questão 621, ela pergunta: onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, como o vício se trata de algo adquirido, é mais fácil de ser eliminado do que os defeitos. O vício, normalmente, nós adquirimos na nossa própria encarnação, nessa encarnação que nós estamos vivendo. Então, por que a consciência é importante? Porque quando nós já tomamos consciência de que nós temos um determinado vício, a maledicência, ou que eu seja uma pessoa arrogante, ou que eu seja uma pessoa cheia de melindre, quando eu percebo, né, quando eu tenho essa percepção da minha pessoa, eu estou tomando o quê? A consciência de que isso está diferente da lei de Deus, e este tomar consciência já é um início para que eu possa dar o primeiro passo para a mudança. É preciso estar vigilante, é preciso estar atento, é preciso ser persistente. As mudanças, elas são demoradas, então é preciso estar sempre se olhando, se observando e ter aquele objetivo, aquela meta de estar eliminando esse vício. Mas já é importante valorizar quando nós tomamos a consciência. O primeiro passo é o tomar a consciência. E o defeito? Defeito é um resquício de nossa animalidade. Está enraizado profundamente em nosso ser. E por isso são bem mais difíceis de serem trabalhados, visando uma diminuição, já que a eliminação total não é possível ainda nesta vida. Vejamos o seguinte, nós somos animais racionais. Viemos, né, de um processo evolutivo de primatas, continuamos num processo evolutivo, ainda estamos no segundo tipo de mundo, né? Somos espíritos ainda de provas e expiações, num momento transitório para um mundo de regeneração, mas essa transitoriedade ela vai se completar até o ano 3000, então temos ainda quase que 1000 anos aí à frente para esse processo de transição. E essa animalidade, ela veio assim do nossa necessidade
quando nós éramos ainda muito primitivos, era uma necessidade instintiva, né? Que nós ainda não tínhamos a capacidade de discernir esse mecanismo todo. Mas a partir do momento que nós passamos a evoluir, nós já não precisamos mais ter essa animalidade em nós. Só que como é uma coisa que passa de encarnações para reencarnações, é um processo assim, bastante demorado, a eliminação total de um defeito, ela vai demorar algumas encarnações. Mas volto a dizer que a partir do momento que nós já tomamos a consciência de que nós temos um determinado defeito, um determinado vício, e começamos a ter, ainda que pequenas atitudes para nos melhorarmos, já estamos num caminho evolutivo. Desses 3 defeitos, né, que Kardec coloca como defeito, o orgulho, o egoísmo e a vaidade, em volta desses 3 defeitos, vão gravitar os vícios. Então, da pessoa orgulhosa, que tem o orgulho como seu defeito extrapolante, essa pessoa vai desenvolver o vício da arrogância, da ambição de mando, da insociabilidade, da superestimação e inclusive da maledicência. Do egoísmo vai ter a inveja, a sensualidade, os ciúmes, o egocentrismo, a avareza, a impiedade, o exclusivismo, a autopiedade, a voracidade. E da vaidade vai se desenvolver o melindre, o exibicionismo, o personalismo. Os defeitos, eles são contraídos durante milênios na experiência evolutiva do homem animal. Então, eles não são assim facilmente eliminados. Por vezes, são necessárias muitas reencarnações. Os defeitos, porém, podem ser controlados. Se não consigo eliminar, por exemplo, o egoísmo, posso controlá-lo para que ele se manifeste cada vez menos em minha vida diária. De que maneira que eu posso fazer esse controle, já que nem sempre eu vou conseguir eliminar de uma vez? Estando vigilante, observando a si próprio e valorizando as suas conquistas. Mas é um trabalho assim que tem que ser muito persistente, porque quando nós não temos isso como uma meta, rapidamente nós acabamos perdendo esse foco. Então, estar vigilante, observar a si próprio e valorizar as conquistas também, porque à medida que a gente vai se tornando melhor a cada dia, né, que seja 1 milímetro, um passinho de cada vez, e nós vamos valorizando, isso vai nos dando mais força e estímulo para seguir em frente. Chico Xavier dizia que cabia a ele ser melhor a cada dia. Ele não tinha que se preocupar se o outro era melhor, ele tinha que se preocupar com ele. Ele tinha o dever, ele tinha a obrigação de ser melhor a cada dia. E é exatamente isso, né? É estar observando. Como nós podemos chegar a esse caminho de estarmos nos melhorando? Através da autoeducação. E para que haja a autoeducação, são necessárias 3 condições. Somos espíritos imortais, encarnados em trabalho de autoaperfeiçoamento.
objetivando alcançar uma vida mais ampla e feliz. Então, veja bem, nós estamos encarnados para nos aperfeiçoarmos, para quando retornarmos à pátria espiritual, chegarmos lá melhor do que quando chegamos aqui, ou quando saímos de lá. E para quê? Para termos uma vida mais ampla, né? Aquela vida plena e feliz. Para isso, há duas vias a percorrer para o progresso espiritual. Então, para que haja o progresso espiritual, tem dois caminhos que todos nós temos que recorrer. O caminho intelectual, que é o caminho do conhecimento, caminho da sabedoria. A instrução transmitida de fora é útil, porém não nos fornece tudo o que é necessário para a autoeducação, principalmente porque o indivíduo integra o aprendizado a seu modo, porque não possui a consciência daquilo que lhe falta, do que lhe é preciso, que se soma a uma não vontade de buscar esse discernimento. Encontramos, ao contrário, pessoas que já se reconhecem, né? Conhecem a sua própria situação interior e que procuram, né, buscar expressões no estudo, na prática do bem, numa vida mais regrada, que estão prontos a aceitar as novas normas de ação, receber valores superiores e, com isso, elas estão um passo à frente no progresso espiritual. E essa alta educação, ou essa reforma, né, ela se assemelha à vivência, ou seja, à compreensão das provas oferecidas pela vida. Tentar entender o que nos acontece e assimilar o que eu tenho que aprender com isso. Toda vez que acontece alguma coisa conosco, principalmente quando nos traz um impacto, um sofrimento, é importante a gente parar e fazer uma reflexão e falar assim: Deus, o que eu preciso aprender com isto que está acontecendo comigo? Agradecer coisa ruim? Não. Aquilo que parece que é ruim nem sempre é ruim. Aquilo que nos parece ruim, de repente, é uma oportunidade de aprendizagem para nós. Então, agradecer sim as situações difíceis, os momentos de desafio, porque são essas situações que nos ajudam como uma alavanca a ter um progresso maior, senão a gente fica estagnado, a gente fica parado, a gente se acomoda, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Então, agradecer a Deus a essas oportunidades que nos vêm como um chacoalhão assim, para deixar a gente meio desestabilizado, para que a gente possa falar o que eu tenho que aprender com isso, o que eu preciso melhorar. E a outra via do progresso é o moral. Então, é preciso percorrer o progresso intelectual, mas é preciso também percorrer o progresso moral através do amor, através do desenvolvimento das virtudes, ou seja, através dos sentimentos. Na verdade, nós não somos seres separados da intelectualidade, do sentimento. Nós somos um único, nós somos um todo. Então, ao mesmo tempo que eu vou me desenvolvendo intelectualmente, eu vou me desenvolvendo em termos de emoções, em termos de condutas morais, e tudo isso vai fazendo com que o nosso espírito também vá progredindo. Há 3 condições necessárias para a autoeducação. Vamos conhecer essas condições. A primeira condição é o conhecimento de si mesmo. Você conhece a imagem do gatinho se olhando no espelho e vendo um leão retratado nele?
É isso aí. Devemos nos olhar pelo avesso. Esse nos olhar pelo avesso é estarmos permanentemente fazendo um exame da nossa consciência, meditando sobre as nossas ações e não nos preocupar em olhar os erros dos outros. Podemos até sim observar as falhas alheias, mas com o objetivo de corrigir aquilo que está errado em nós e não no outro. Isso chama-se espelho, conhecimento de si próprio, olhar para si mesmo. Um sábio da antiguidade, né, um grande filósofo, já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Não é fácil, porque estamos sempre na defensiva. É mais fácil culpar o outro pelos nossos desvios do que a nós mesmos. É essa imagem do gatinho se olhando no espelho e vendo um leão retratado nele. É isso aí, devemos nos olhar pelo avesso. A gente olha lá para o espelho e se vê um leão. E voltamos à história da trava no nosso olho, né? A gente enxerga o cisco no olho do outro e não enxerga a trava do nosso olho. Então, não é sermos um gatinho e nos vermos como um leão. Se somos um gatinho, precisamos ver como somos e procurar nos conhecer. A partir do autoconhecimento, nós nos libertamos dos nossos vícios, porque nós vamos tomando consciência deles e vamos modificando. E sempre que olhar a falha do outro, que seja com o objetivo de corrigir em si mesmo o que vê de errado no outro. Porque aquilo que nós criticamos no outro, nós geralmente fazemos e nem nos damos conta, né? A segunda condição necessária à autoeducação é o conhecimento do destino, em saber que o futuro depende da ação atual, e saber que o bem coletivo depende do equilíbrio individual. O que significa isso? Nós sabemos que aquilo que nós colhemos, nós plantamos. Se nós sabemos que o futuro depende do que eu faço hoje, então eu posso mudar o meu destino mudando minhas ações. Se eu faço mal para os outros, se eu estou praticando a maledicência, se eu sou avarento, se eu sou miserável, o que eu vou ter lá na frente? O que eu vou esperar desse futuro? Também tem um pouco a ver com lei de ação-reação, né? Aquilo que eu faço volta para mim. E lembrar também que o bem coletivo, aquilo que eu faço para a coletividade, ela vai trazer um equilíbrio individual para as pessoas, porque quando nós ajudamos o outro, fazemos em função do coletivo, vai haver o que? Um equilíbrio no coletivo. E esse equilíbrio coletivo também vai acabar trazendo um equilíbrio a mim mesmo. Ver o bem-estar do próximo é algo que é bom. A gente vê, por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, dá uma aflição de ver o sofrimento de tantas pessoas perdendo um ente querido, né? E a gente fica meio assim triste, desequilibrado com tudo isso, porque é uma coisa que não traz uma alegria para a gente ver o sofrimento do outro. Então, é assim, procurar fazer boas ações, ter bons pensamentos, para que a gente possa ter no futuro uma colheita melhor, não só em função de nós, mas em função do coletivo. E a terceira condição necessária para a autoeducação é o conhecimento das qualidades e defeitos. É olhar para nós mesmos, né? Nos olharmos e definir e estudar de uma forma assim muito minuciosa quais são nossas qualidades e quais são os nossos defeitos. É o conhecimento e o domínio. Se eu tenho defeitos, eu vou procurar dominar e, na medida do possível, ser melhor.
O que essas qualidades que eu tenho podem fazer para ajudar eu ir eliminando aos poucos esses defeitos. E aí a gente vem naquilo que a escola dos aprendizes traz assim com uma força muito grande, que é a questão da reforma íntima. A reforma íntima é um processo lento na colheita dos resultados. Não se elimina de um dia em um dia o que se aloja há séculos no perispírito. Mas é importante que nós sejamos persistentes. Os esforços, eles são necessários. O ser humano, ele está sempre lutando contra o seu semelhante, né? Sempre o outro, sempre o próximo. Mas está na hora de nós pararmos e começarmos a olhar para nós mesmos e enfrentarmos o nosso íntimo, reconhecendo que aquilo que é indesejável, ele inicia em nós mesmos e que nós estabeleçamos em nós mesmos uma batalha, uma luta no bom sentido, né? Para que a gente possa estar expulsando do nosso campo mental, do nosso campo emocional, velhos hábitos que não são dignos, vícios emocionais, sentimentos inferiores, de trocarmos essas nossas necessidades de doença, de impulsos compulsíveis por atividades espontâneas, por atividades amorosas, procurar novas maneiras de pensar e viver, obtendo o autodomínio e o equilíbrio emocional. Então, o conflito moral entre o que somos e o que deveríamos ser. Nós temos um conflito em nós. Quem eu sou e quem eu deveria ser. Isso é um trabalho diário que vem da reforma íntima. Rever seu íntimo, reconhecer o indesejável e iniciar essa luta dentro de si mesmo. Essa luta não é uma luta no sentido de se bater, de se agredir, mas no sentido de ser persistente, de ser vigilante, procurando novas maneiras de pensar, novas maneiras de viver, de ter esse autodomínio, esse equilíbrio emocional. Qual é o caminho que devemos seguir? Como ser bom? Jesus nos deu a resposta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o nosso modelo, é o modelo que nós devemos seguir para sermos bons, e ele deixou-nos o quê? O Evangelho. O Evangelho de Jesus é o mais perfeito código moral que orienta como caminhar, como fazer, como respeitar o limite do outro, onde termina a nossa liberdade, como amá-lo. O Evangelho é a ética do amor sem limite e sem tempo. Por que sem limite e sem tempo? Porque o Evangelho, quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, embora traga situações que acontecem assim, de um tempo tão passado, elas continuam valendo para esse momento, porque nós continuamos tendo os mesmos defeitos e os mesmos vícios dos tempos passados. Então, busquemos em Jesus, busquemos no Evangelho a força e o caminho para podermos ascender na nossa evolução espiritual através da nossa reforma íntima. Nossas afinidades. Dizei-me com quem andas e direis quem és. Presta atenção que muitos dos nossos vícios nós adquirimos por imitação. Muitos dos nossos defeitos, eles se expandem, eles aumentam
pelo local que nós vivemos, com a forma que nós vivemos, com a pessoa que nós vivemos. Então é importante nós prestarmos atenção aos ambientes e às pessoas com as quais nós temos afinidade ou convivência, para avaliar melhor a nossa própria situação espiritual. Estar sempre vigilante. Do livro escrito por Carlos Toledo Rizzini, existe um trechinho que eu vou estar passando aqui, que fala bem sobre essa questão. A invigilância e o modo de viver descuidado, no qual não prestamos atenção ao que pensamos e fazemos, de modo a permitir certas inclinações crescerem à vontade sem exame crítico, segundo Emmanuel e Sheila, pela mão de Francisco Cândido Xavier, a obsessão torna-se um perigo provável sempre que permitamos se torne um hábito, ok? Então, o que ele traz, assim, como sugestão para nós estarmos prestando atenção, para podermos estar colaborando muito, né, com a nossa melhora, prestar atenção em nós mesmos, sempre. Cabeça e mão desocupada, né? Diz aquela, tem um ditado que diz que cabeça desocupada é bom para desenvolver o quê? Maus pensamentos, é o ócio. Então vamos procurar fazer alguma coisa, ter alguma atividade que ocupe a nossa mente, que ocupe as nossas mãos, vamos ser úteis. Devemos prestar atenção nas palavras. Quando nós falamos palavras sem pensar, a nossa conversa é inútil, ou quando nós somos maledicentes, nas nossas atitudes hipócritas, na nossa impaciência, o apego, o pessimismo, a agressividade, são condutas que acabam fazendo que se tornem vícios, que já partem de defeitos que estão conosco. O comodismo, a ingratidão, queixumes constantes de tudo. Tem pessoa que passa o dia reclamando, reclama porque está chovendo, reclama porque não tem sol, reclama porque tem sol, reclama porque tem pandemia, reclama porque tem trabalho demais. Quando não tem trabalho, reclama que não tem trabalho. E a gratidão? Será que só tem coisa ruim? Será que não dá para olhar assim e agradecer? Agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer pelo ar, agradecer pela nossa visão que nos permite enxergar essa natureza divina, a possibilidade de respirar esse ar, de sentir o perfume das flores, de ouvir os animais, o barulho da água, de ouvir a nós mesmos, de poder ouvir o nosso próximo. Agradecer a nossa oportunidade de poder estar ao lado de alguém com uma palavra amiga, um gesto de caridade. Olha quanto que nós podemos fazer em vez de estar se reclamando. Fugir de situações, né? Quando as coisas não estão difíceis, em vez de enfrentar a situação, buscar fugas no tabagismo, no álcool, em outras drogas, que acabam nos destruindo. André Luiz diz que, por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Então, o que quer dizer? Que, às vezes, com uma atitude impensada, com uma atitude inadequada nossa, nós acabamos destruindo o que nós passamos por séculos construindo. Então é importante que nós estejamos sempre atentos naquilo que nós fazemos. Quem ama ajuda, quem ama sabe desculpar, quem ama perdoa, criticar não resolve,
Então, assim, em qualquer tempo, em qualquer situação, devemos buscar o quê? O recurso da autovigilância, da oração, para nos fortalecermos e podermos, aos poucos, eliminando os nossos vícios e controlando, né, dominando os nossos defeitos. E assim, turminha, eu quero estar encerrando essa aula de hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos aprendendo juntos, a oportunidade de estar essa troca de vibração tão boa, tão salutar, de sentir um ambiente tão iluminado, a luz descendo sobre nós, né, como diz a música, e podermos estar, apesar de longe, estarmos juntos, trocando aquilo que nós temos de melhor entre nós, a nossa energia de amor, a nossa energia do bem. Eu deixo mais uma vez aqui minha gratidão à Dona Ida, agradeço a oportunidade, agradeço a confiança, estou muito feliz com o retorno das aulas da Escola dos Aprendizes. E se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar via WhatsApp para a Dona Ida, que eu vou estar à disposição. Então, um grande beijo para vocês. E agradecer é a arte de atrair coisas boas. Minha gratidão por aprendermos juntos e sigamos na paz e na luz do Cristo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada.